Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da alma, revelou através de suas experiências místicas que Deus não abençoa apenas através de milagres espetaculares ou sinais extraordinários. Ele derrama suas graças de forma silenciosa, discreta, através de objetos simples que você já possui em sua casa, mas que talvez nunca tenha reconhecido como portadores de bênçãos celestiais. Durante suas noites de oração no Convento da Encarnação, Santa Teresa começou a perceber que cada objeto sagrado ao seu redor emanava uma força espiritual particular, uma presença divina que protegia, consolava e fortalecia sua alma. Não eram apenas símbolos religiosos, eram canais vivos da graça de Deus, instrumentos celestiais colocados estrategicamente em seu caminho para sustentar sua fé nas horas mais difíceis. Você já parou para observar verdadeiramente o que existe em sua casa? Já se perguntou se aquele crucifixo na parede, aquela imagem de santo na estante, aquela vela guardada na gaveta, podem ser muito mais do que simples objetos decorativos? Santa Teresa descobriu que quando olhamos com os olhos da fé, percebemos que nossa casa não é apenas um lar físico, mas um santuário em potencial, um lugar onde o sagrado e o profano se encontram de forma misteriosa. Ela costumava dizer que Deus não precisa de grandes templos para se manifestar. Ele se faz presente nos espaços mais íntimos de nossa vida cotidiana, transformando o ordinário em extraordinário através de sua presença amorosa. E hoje você vai descobrir quais são essas 8 bênçãos que podem estar escondidas em sua casa, esperando apenas que você as reconheça e as desperte através da fé. Se você sente que sua vida precisa de mais proteção espiritual, se busca sinais da presença de Deus em seu dia a dia, se deseja transformar sua casa em um verdadeiro santuário de paz e bênçãos, então prepare seu coração para uma revelação que pode mudar completamente sua percepção sobre o sagrado. Santa Teresa não guardou esses segredos apenas para si. Ela os compartilhou com suas filhas espirituais. E agora você também terá acesso a essa sabedoria milenar que continua transformando vidas até os dias de hoje. Porque talvez, apenas talvez, você já seja mais abençoado do que imagina e só precisa aprender a enxergar com os olhos que ela aprendeu a usar. Inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos espirituais que podem transformar sua vida. A primeira bênção que Santa Teresa reconheceu em sua célula monástica foi também a mais poderosa, o crucifixo que protegia sua alma das investidas do mal. Não era um crucifixo ornamentado ou feito de materiais preciosos, era uma cruz simples de madeira, desgastada pelo tempo, que havia acompanhado gerações de religiosas antes dela. Mas Teresa descobriu que a força desse objeto não residia em sua beleza externa, e sim na fé com que era contemplado e na presença real de Cristo, que se manifestava através dele durante suas horas de oração mais profundas. Em uma noite particularmente difícil, quando dúvidas terríveis assaltavam sua mente e tentações obscuras cercavam sua alma, Teresa se agarrou ao crucifixo com desespero, não como quem busca um amuleto mágico, mas como quem abraça o próprio Cristo crucificado. E foi nesse momento de entrega total que ela compreendeu uma verdade revolucionária. O crucifixo em nossa casa não é apenas uma representação do sacrifício de Jesus, é uma janela espiritual através da qual ele continua derramando seu sangue redentor sobre nossa família, nossa vida, nossos projetos e nossos medos. Você tem um crucifixo em sua casa? Quando foi a última vez que realmente olhou para ele, não apenas como um objeto decorativo, mas como o símbolo vivo do amor infinito de Deus por você? Santa Teresa ensinou que toda casa que possui um crucifixo está protegida por uma força invisível que repele as influências malignas e atrai as bênçãos celestiais. Ela costumava contemplar o crucifixo durante horas, deixando que o olhar de Cristo crucificado penetrasse em sua alma, purificando seus pensamentos, acalmando suas angústias e fortalecendo sua determinação de seguir o caminho da santidade. Não era uma prática supersticiosa, era uma comunhão real com o Salvador, que se fazia presente de forma misteriosa através desse objeto sagrado que ela carregava sempre consigo.
Mas Teresa descobriu algo ainda mais extraordinário. Quando uma família coloca um crucifixo em lugar de destaque em sua casa e o venera com fé sincera, esse lar se torna um pequeno calvário onde o poder redentor de Cristo opera milagres silenciosos. Discussões se acalmam, doenças encontram cura, problemas financeiros se resolvem de forma inesperada, relacionamentos feridos se restauram. Não porque o crucifixo seja mágico, mas porque ele nos lembra constantemente que somos amados por Deus de forma incondicional e que todos os nossos sofrimentos podem ser unidos ao sofrimento redentor de Jesus. É a primeira bênção que Santa Teresa quer que você reconheça hoje. Se você tem um crucifixo em sua casa, você foi abençoado com a proteção mais poderosa que existe no universo. A segunda bênção que Santa Teresa descobriu durante seus anos de vida conventual foi a água benta, que ela considerava uma das armas espirituais mais eficazes contra as forças do mal e um dos instrumentos mais delicados para atrair a graça divina sobre todos os aspectos da vida doméstica. Em seus escritos, ela narra como costumava aspergir água benta em sua célula antes de iniciar suas orações mais profundas e como sentia imediatamente uma atmosfera de paz e pureza envolver todo o ambiente, como se anjos invisíveis estivessem preparando o espaço para a presença especial de Deus. Não se tratava de uma prática supersticiosa ou folclórica, mas de uma profunda compreensão teológica sobre o poder sacramental da água que foi abençoada pela Igreja e que carrega em si a força purificadora do batismo de Cristo. Santa Teresa descobriu que quando uma casa é regularmente aspergida com água benta, especialmente nos cantos mais escuros, nas portas de entrada e nos quartos onde habitam as crianças, cria-se um campo de proteção espiritual que repele influências negativas e favorece a harmonia familiar. Você já experimentou aspergir água benta em sua casa? Já percebeu como o ambiente se torna mais leve, mais pacífico, mais propício à oração e ao diálogo amoroso entre os membros da família? Teresa costumava ensinar suas noviças que a água benta não apenas purifica os ambientes físicos, mas também limpa as energias emocionais negativas que se acumulam nos lares devido a discussões, tristezas, medos e ressentimentos. Ela acreditava que cada gota de água benta carrega consigo o poder regenerador do Espírito Santo, capaz de transformar qualquer casa em um pequeno santuário onde a presença de Deus pode habitar de forma mais intensa. Por isso, ela sempre mantinha um pequeno recipiente com água benta em sua mesa de oração e a utilizava não apenas para se benzer, mas para abençoar seus escritos, suas cartas e todos os objetos que usava em sua vida espiritual. A grande revelação de Santa Teresa sobre a água benta está relacionada ao seu poder de cura interior. Quando uma pessoa se benze com fé sincera, especialmente antes de dormir e ao despertar, está invocando sobre si a proteção maternal da Igreja e o cuidado paternal de Deus. Ela descobriu que famílias que mantêm o hábito de se benzer diariamente com água benta desenvolvem uma intimidade maior com o sagrado, uma sensibilidade mais apurada para perceber a vontade de Deus e uma resistência natural às tentações que destroem a paz doméstica. Se você tem água benta em sua casa, reconheça hoje essa segunda bênção extraordinária que Santa Teresa quer revelar. Você possui um tesouro celestial capaz de purificar, proteger e santificar cada momento de sua vida familiar. Se você sente que esta revelação está despertando algo verdadeiro em sua alma, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a reconhecer as bênçãos escondidas em minha casa. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo os tesouros espirituais que podem transformar sua vida. Seu testemunho pode ser a luz que outra alma precisa para não desistir hoje. A terceira bênção que Santa Teresa reconheceu como fundamental em qualquer lar cristão foi o pão que nunca falta, não apenas como alimento físico, mas como símbolo vivo da providência divina e da presença eucarística de Jesus em nosso cotidiano. Durante os períodos de extrema pobreza no convento de São José, quando as provisões se esgotavam e o futuro parecia incerto, Teresa desenvolveu uma fé extraordinária no poder do pão compartilhado com amor e gratidão, descobrindo que Deus multiplica misteriosamente o alimento daqueles que confiam em sua providência e dividem generosamente com os necessitados. Em suas memórias, ela conta como muitas vezes o convento ficou sem mantimentos, mas invariavelmente,
quando as irmãs se reuniam para partir o último pedaço de pão disponível, agradecendo a Deus mesmo pela escassez, chegavam doações inesperadas ou surgiam oportunidades providenciais para obter mais alimento. Teresa compreendeu que o pão em nossas casas não é apenas resultado do nosso trabalho e esforço, mas uma manifestação concreta do cuidado paternal de Deus, que conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos em oração. Quando foi a última vez que você agradeceu verdadeiramente pelo pão que não falta em sua mesa? Já percebeu que mesmo nos momentos de dificuldade financeira, de alguma forma o alimento essencial sempre aparece? Santa Teresa ensinou que toda família que mantém o hábito de agradecer pelo pão antes das refeições e que nunca nega um pedaço de pão a quem tem fome, está invocando sobre si uma proteção econômica especial da providência divina. Ela observou que lares onde o pão é partido com gratidão e compartilhado com generosidade raramente passam por necessidades extremas, pois estão participando do mesmo milagre da multiplicação que Jesus realizou com os pães e peixes. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma lei espiritual profunda. Quem reconhece Deus como a fonte de todo sustento e age com generosidade em relação aos necessitados, entra numa corrente de bênçãos que transcende a lógica humana. Teresa descobriu também que o pão em nossas casas nos conecta misticamente com a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, fazendo de nossa mesa doméstica uma extensão do altar sagrado, onde Cristo se oferece como alimento espiritual. Por isso, ela recomendava que as famílias mantivessem sempre um pedaço de pão guardado, não por superstição, mas como lembrança constante de que Deus é fiel em prover o necessário para aqueles que nele confiam. Se você tem pão em sua casa, mesmo que seja um simples pãozinho na cesta, reconheça hoje essa terceira bênção extraordinária. Você possui o símbolo vivo da providência divina, o sinal de que Deus não abandonará você nem sua família, e a promessa de que, como ele mesmo disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A quarta bênção revelada por Santa Teresa foi a vela que ilumina nas trevas. Um objeto aparentemente simples que ela descobriu possuir um poder espiritual extraordinário durante suas experiências místicas mais profundas. Em uma noite particularmente difícil, quando as dúvidas sobre sua vocação religiosa a atormentavam e uma escuridão espiritual parecia envolver sua alma, Teresa acendeu uma pequena vela diante de uma imagem de Cristo e começou a orar com o coração angustiado. Lentamente, enquanto contemplava a chama dançante, compreendeu que aquela pequena luz não apenas iluminava o ambiente físico, mas simbolizava a presença constante de Jesus, a luz do mundo, que nunca nos abandona, mesmo nos momentos de maior tribulação. Teresa descobriu que a vela em nossas casas representa muito mais do que uma fonte de luz ou um objeto decorativo. É um símbolo vivo da fé que arde em nossos corações mesmo quando tudo ao redor parece envolvido pelas trevas da dúvida, do medo ou do desespero. Ela costumava ensinar suas irmãs que acender uma vela antes da oração era como acender a própria alma, preparando o coração para receber a luz divina que dissipa todas as sombras interiores. Você tem velas em sua casa? Já experimentou acender uma vela durante momentos de ansiedade ou preocupação e simplesmente contemplar sua chama enquanto eleva o coração a Deus? Durante seus êxtases místicos, Santa Teresa via na chama da vela uma representação perfeita da alma humana consumida pelo amor divino. Assim como a vela se consome para dar luz, a alma que ama verdadeiramente se oferece inteiramente a Deus, transformando suas próprias limitações e sofrimentos em fonte de iluminação para outros. Ela descobriu que lares onde se mantém o hábito de acender velas durante as orações familiares ou nos momentos de dificuldade criam uma atmosfera espiritual especial, propícia aos milagres silenciosos e às graças extraordinárias. A luz da vela não apenas afasta as trevas físicas, mas repele as influências espirituais negativas que tentam perturbar a paz doméstica. Teresa ensinou que existe uma conexão mística entre a chama da vela e a chama do Espírito Santo que arde em nossos corações desde o batismo. Quando acendemos uma vela com fé e intenção pura, estamos avivando esse fogo sagrado interior e permitindo que ele ilumine não apenas nossa vida pessoal, mas toda a atmosfera familiar. Ela recomendava especialmente acender uma vela durante as tempestades, não apenas como proteção física,
mas como afirmação de fé de que a luz de Cristo é mais poderosa que qualquer escuridão que possa nos ameaçar. Se você tem velas em sua casa, reconheça hoje essa quarta bênção extraordinária que Santa Teresa quer revelar. Você possui um símbolo vivo da luz eterna, um instrumento capaz de transformar sua casa em farol de esperança e sua oração em chama de amor que se eleva até o trono de Deus. A quinta bênção que Santa Teresa reconheceu como fundamental na vida espiritual de qualquer católico foi o rosário que intercede, aquela corrente de contas sagradas que ela considerava uma das armas mais poderosas contra as forças do mal e um dos instrumentos mais eficazes para obter graças extraordinárias através da intercessão maternal de Nossa Senhora. Durante seus anos de intensa vida mística, Teresa desenvolveu uma devoção profunda ao rosário, descobrindo que cada Ave Maria rezada com amor sincero era como uma rosa oferecida à Virgem Maria, que por sua vez a apresentava ao coração misericordioso de Jesus. Em seus escritos íntimos, Teresa narra como em momentos de grande tribulação espiritual, quando nem mesmo conseguia formular orações próprias devido à intensidade do sofrimento interior, bastava segurar o rosário entre os dedos e começar a repetir as orações familiares para sentir imediatamente um alívio misterioso, como se a própria Virgem Maria estivesse ao seu lado, consolando-a com ternura maternal. Ela descobriu que o rosário não é apenas uma oração repetitiva, mas uma forma de meditação profunda que nos permite entrar nos mistérios da vida de Cristo através dos olhos amorosos de sua Mãe Santíssima. Você tem um rosário em sua casa? Quando foi a última vez que o segurou em suas mãos, não apenas para rezar mecanicamente, mas para estabelecer uma conversa íntima com Maria? Santa Teresa ensinou que toda casa que possui um rosário está protegida pela presença maternal de Nossa Senhora, que vela continuamente sobre aquela família, intercedendo por suas necessidades mais urgentes e obtendo graças especiais para seus momentos de maior dificuldade. Ela observou que famílias que mantêm o hábito de rezar o rosário juntas desenvolvem uma união espiritual mais profunda, uma resistência maior às crises que ameaçam destruir a harmonia doméstica e uma capacidade extraordinária de perdoar e recomeçar, mesmo após os conflitos mais dolorosos. O rosário nas mãos de uma família orante se torna um canal privilegiado da misericórdia divina. Teresa descobriu também que o rosário possui um poder especial de cura interior. Cada mistério meditado com fé sincera nos permite unir nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, transformando nossas dores em instrumentos de redenção e nossa esperança em certeza de vitória final. Ela costumava dizer que o rosário é como um cordão umbilical espiritual que nos mantém ligados ao coração de Maria, permitindo que recebamos constantemente o alimento espiritual necessário para perseverar no caminho da santidade. Se você tem um rosário em sua casa, mesmo que esteja guardado há anos sem uso, reconheça hoje essa quinta bênção extraordinária. Você possui a chave do coração de Maria, o instrumento capaz de transformar sua família numa pequena Nazaré, onde Jesus, Maria e José habitam de forma especial, derramando paz, proteção e bênçãos abundantes sobre todos que ali residem. A sexta bênção revelada por Santa Teresa foi o livro sagrado que orienta, especialmente a Sagrada Escritura e os livros de espiritualidade que ela considerava alimento indispensável para a alma sedenta de Deus. Durante sua juventude, quando ainda não havia abraçado completamente a vida religiosa, Teresa se perdia frequentemente em leituras mundanas que, segundo ela mesma confessou, dispersavam sua mente e esfriavam seu coração para as coisas divinas. Mas quando descobriu os livros espirituais, especialmente as Confissões de Santo Agostinho e a Vida de Cristo de Ludolfo de Saxônia, sua alma experimentou uma revolução interior que a conduziu definitivamente aos braços da misericórdia divina. Teresa descobriu que ter livros sagrados em casa não é apenas uma questão de cultura religiosa, mas uma necessidade espiritual fundamental. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se manter forte e saudável, a alma necessita do alimento da palavra divina para crescer em sabedoria, fortalecer-se nas tentações e orientar-se nas decisões mais importantes da vida. Ela costumava passar horas lendo e meditando textos espirituais, descobrindo em cada página novas luzes para compreender os mistérios de Deus
e novos incentivos para perseverar no caminho da perfeição cristã. Você tem livros espirituais em sua casa? Quando foi a última vez que abriu as Sagradas Escrituras, não apenas para cumprir uma obrigação religiosa, mas para buscar orientação divina para sua vida concreta? Santa Teresa ensinou que toda família que mantém livros sagrados em lugar de honra e consulta regularmente esses tesouros espirituais está criando um ambiente propício à sabedoria divina, onde as decisões são tomadas não apenas com base na prudência humana, mas iluminadas pela luz que vem do alto. Ela observou que lares onde se cultiva o hábito da leitura espiritual produzem filhos mais equilibrados, casais mais unidos e adultos mais capazes de enfrentar as crises da vida com serenidade e esperança. A palavra de Deus, quando acolhida com fé e meditada com amor, transforma-se em força interior capaz de superar os obstáculos mais difíceis. Teresa descobriu também que os livros espirituais funcionam como diretor espiritual silencioso. Quando estamos enfrentando dúvidas sobre nossa vocação, dificuldades em nossos relacionamentos ou incertezas sobre o futuro, basta abrir com fé um livro santo para encontrar exatamente a orientação que nossa alma necessita naquele momento específico. Ela experimentou inúmeras vezes essa providência divina. Abria um livro ao acaso e encontrava precisamente a resposta que buscava, como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração através daquelas páginas sagradas. Se você tem livros espirituais em sua casa, mesmo que estejam empoeirados na estante, reconheça hoje essa sexta bênção extraordinária. Você possui uma biblioteca celestial, um tesouro de sabedoria divina capaz de orientar sua família pelos caminhos da verdade, da justiça e da paz, transformando sua casa numa escola de santidade, onde cada membro aprende a viver segundo o coração de Deus. A sétima bênção identificada por Santa Teresa em sua experiência mística foi a imagem dos santos que acompanha nossa jornada espiritual. Aquelas representações sagradas que ela descobriu não serem apenas objetos artísticos ou elementos decorativos, mas janelas abertas para o céu através das quais os santos intercedem constantemente por nossas necessidades e nos inspiram com seus exemplos heróicos de virtude. Durante suas contemplações mais profundas, Teresa experimentou visões místicas nas quais percebia a presença real dos santos através de suas imagens, como se eles estivessem vivos e atentos às suas súplicas, prontos a socorrê-la em qualquer momento de dificuldade. Em sua autobiografia, Teresa narra como desenvolvimento uma amizade espiritual particular com São José, através de uma pequena imagem que mantinha em sua celda, descobrindo nesse santo patriarca um intercessor poderosíssimo para todas as necessidades temporais e espirituais. Ela costumava conversar com a imagem como se falasse diretamente com São José, contando-lhe suas preocupações sobre a fundação dos conventos, suas angústias financeiras e seus sofrimentos pessoais, e invariavelmente recebia socorros inesperados que atribuía à intercessão eficaz desse santo protetor. Você tem imagens de santos em sua casa? Já experimentou estabelecer uma relação pessoal com eles, pedindo sua proteção e orientação nas dificuldades do dia a dia? Santa Teresa ensinou que as imagens sagradas em nossas casas criam uma atmosfera celestial que favorece a oração, purifica o ambiente de influências negativas e nos lembra constantemente de que não estamos sozinhos em nossa luta espiritual. Temos uma multidão de intercessores no céu que conhecem nossas fraquezas, compreendem nossos sofrimentos e desejam ardentemente nos ajudar a alcançar a santidade. Ela descobriu que famílias que veneram com fé as imagens dos santos desenvolvem uma confiança especial na providência divina, pois sabem que podem contar sempre com a proteção e orientação desses amigos celestiais que já trilharam o caminho da perfeição cristã. Teresa observou também que cada santo tem uma especialidade particular em sua intercessão. Santa Rita para os casos impossíveis, Santo Antônio para os objetos perdidos, São Judas Tadeu para as causas desesperadas, Nossa Senhora para todas as necessidades maternas. Ela recomendava que as famílias escolhessem santos padroeiros específicos para diferentes aspectos de sua vida doméstica e mantivessem suas imagens em locais de destaque, criando uma corte celestial que vela continuamente sobre aquele lar. Se você tem imagens de santos em sua casa, reconheça hoje essa sétima bênção extraordinária.
Você possui uma galeria de amigos celestiais, uma corte de intercessores que conhecem intimamente os caminhos de Deus e desejam conduzir sua família pela estrada segura da santidade, transformando sua casa numa antecâmara do paraíso onde já se respira um pouco da atmosfera celestial. A oitava e última bênção revelada por Santa Teresa foi o sal que preserva, um elemento aparentemente comum que ela descobriu possuir um significado espiritual profundo durante uma de suas visões místicas mais marcantes. Em êxtase profundo, Teresa viu como o sal bento usado nas cerimônias litúrgicas representava não apenas um tempero para os alimentos, mas um símbolo poderoso da preservação espiritual, capaz de proteger os lares cristãos da corrupção moral e da deterioração espiritual que ameaça constantemente nossas famílias. Ela compreendeu que, assim como o sal impede que os alimentos se decomponham, o sal abençoado em nossas casas cria uma barreira invisível contra as influências malignas que tentam corromper nossa vida familiar. Teresa descobriu que o sal bento possui propriedades espirituais extraordinárias quando usado com fé. Uma pequena quantidade espalhada pelos cantos da casa, especialmente nos quartos das crianças e nos locais onde a família se reúne para as refeições, cria um campo de proteção que repele os espíritos malignos e favorece a harmonia doméstica. Ela observou que famílias que mantêm o hábito de usar sal bento regularmente experimentam menos conflitos internos, maior resistência às tentações que ameaçam a unidade familiar e uma capacidade especial de perdoar e recomeçar após as inevitáveis dificuldades da convivência humana. Você sabia que o sal bento pode ser um poderoso aliado espiritual em sua casa? Já experimentou espargir algumas pitadas nos ambientes onde sua família passa mais tempo? Santa Teresa ensinou que o sal representa também nossa vocação cristã de ser sal da terra, ou seja, de preservar os valores evangélicos em meio a uma sociedade que tende constantemente à corrupção moral e ao relativismo espiritual. Ela descobriu que lares onde se conserva sal bento como lembrança dessa vocação especial tornam-se focos de irradiação de valores cristãos, influenciando positivamente toda a vizinhança e contribuindo para a transformação social através do testemunho silencioso de uma vida familiar autenticamente evangélica. O sal em nossas casas nos lembra que somos chamados a ser diferentes, a preservar nossa identidade cristã, mesmo quando tudo ao redor parece se dissolver na mediocridade espiritual. Teresa observou também que o sal bento tem um poder especial de purificação ambiental. Quando aspergido com fé nos locais onde ocorreram discussões, brigas ou situações de grande tensão emocional, ele contribui para restaurar a paz e a serenidade, como se absorvesse as energias negativas acumuladas e as transformasse em oportunidades de crescimento espiritual para toda a família. Ela recomendava especialmente o uso de sal bento antes de reuniões familiares importantes, celebrações especiais ou momentos de reconciliação, criando um ambiente propício ao diálogo fraterno e ao perdão mútuo. Se você tem sal em sua casa, e certamente tem, peça para que seja benzido por um padre e reconheça hoje essa oitava bênção extraordinária. Você possui um preservativo espiritual capaz de manter sua família unida nos valores evangélicos, protegida das influências corruptoras e fortalecida em sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. Agora que você descobriu as 8 bênçãos que Santa Teresa reconheceu como fundamentais em qualquer lar cristão, chegou o momento mais importante de toda essa revelação: aprender a despertar para as graças que Deus já derramou abundantemente sobre sua casa, mas que talvez tenham permanecido adormecidas devido à falta de reconhecimento e gratidão. Teresa descobriu que Deus não retém suas bênçãos por falta de amor, mas muitas vezes nós não as percebemos por falta de fé, ou porque estamos tão concentrados no que nos falta que não enxergamos o que já possuímos. Durante uma de suas contemplações mais profundas, ela compreendeu que a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos